Olá, estamos no sexto podcast, hoje com a convidada especial, Renata Santana, que tem muita bagagem aí para passar para gente, muitas histórias, muita vivência, muito repertório. E a gente vai falar de um tema que é também essencial, né? Eu sempre falo que todos são essenciais, até difícil selecionar, porque um até depende muito do outro. E aí, no passado, a gente falou no episódio passado, a gente falou de saúde mental e agora de produtividade, qualidade de vida e alta performance. Então, sou Karine, né? Tô nesse podcast aí já é a sexta edição. A ideia é continuar aí nessa trajetória. Trabalho há 24 anos com desenvolvimento humano. Formamos juntos. Estamos Isso. lembrando Prazer, aqui, há 24 anos, somos São muitas histórias. geração 2000 em Pois psicologia, né, que é. a gente formou, e a gente está junto aí. Quero que você se apresenta, porque assim, o mini currículo dela é gigante. Né? O que eu falo um pouco e ressalto, acho bem bacana aí, porque já é diretora, né, de RH, teve uma trajetória bem legal. Lembro de você na época de faculdade, já indo para as empresas, trabalhando o dia inteiro, que naquela época o estágio era 8 horas, É. e à noite estudando ali, guerreira, com fibra, e isso é muito bacana, né? Você é merecedora aí de todo sucesso. Então, diretora, né, da Frio Peças, trabalha aí também, né? Tá na Associação Brasileira de RH, que é muito legal aí para quem está assistindo a gente, que é de RH, que dá muito apoio para gente, desenvolvimento. Então, tá na vice-presidência, né? Isso. E aí, deixa você se apresentar. Tem livro, acabei de receber um livro aqui, muito bacana, Coach DNA, que você tem capítulos, né? Isso aí. Mas vamos lá, vou deixar você se apresentar. Bem, pessoal, primeiramente, assim, um prazer estar aqui com vocês. Karine, que prazer reencontrá-la, que delícia, né? Esse início de bate-papo, nós relembramos um pouco sobre a época de faculdade, né? E como que esse período nos mobiliza, como que as nossas escolhas nos mobilizam. Então, Uhum, falar do currículo, o currículo é muito fácil, as pessoas, né, encontram no LinkedIn, no Instagram, mas o que nos mobiliza realmente? O que uhum, nos mobiliza de fazer, de tomar escolhas, né? Termos escolhas que nos tornam a pessoa profissional que nós somos hoje. uhum, Bem, quem é a Renata, atrás do crachá, né? Dos cargos de diretora de gente e gestão na Friopeças. A Friopeças é uma empresa que tem o segmento de indústria de ar-condicionado e varejo, então estamos no Brasil, então somos líderes Brasil na distribuição de uhum, ar-condicionado. E a minha formação em psicologia, desde muito nova, eu comecei a me dedicar a assuntos mais pragmáticos, vinculando pessoas e resultados, uhum, porque as empresas elas não têm dinheiro se não para investir em pessoas, se não gerar resultado. uhum, Então, desde muito nova, a minha escolha pela psicologia, ela veio muito no sonho, no idealismo de querer fazer a diferença para as pessoas. Então, eu venho da época do regime militar, né? Então, no qual a disciplina era um valor, algo muito forte. uhum, E minha mãe sempre ligada à arte, né, ligada à decoração, uhum, e aí vinculando esses 2 pontos, né, o aprendizado do pai, da escola militar, estudei em escola militar, então, e a arte como que gerou, o que que isso influenciou na minha identidade, nas minhas escolhas. Eu uhum, fiquei pensando o que que a gente pode, né, eu sempre desde muito nova, como construir esse caminho do meio? uhum, Como quais líderes geraram um maior legado, né, que faziam a diferença para uma sociedade? uhum, E aí eu percebi que eram líderes que conseguiam ter a disciplina de fazer acontecer, mas que tinham valores humanos, que uhum, tinham valores, a sua essência muito colocada na prática, mas valores, éticos, né, e uhum, valores, que tinham uma mensagem aí, um valor positivo de contribuição. E uhum, aí nessa jornada, o que que aconteceu? Eu Esse desejo ele sempre me mobilizou,
de querer fazer a diferença, de contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, mas uma sociedade onde as pessoas conseguissem ser a sua melhor versão possível, serem elas. Porque na hora que elas colocam o valor em prática, elas conseguem ter um impacto muito maior e gerar um resultado, né, uma contribuição muito grande na sociedade. E Uhum. daí veio a minha escolha pela psicologia. Então, eu escolhi a psicologia porque eu queria despertar, né, o melhor nas pessoas, eu queria despertar, e ainda sonho, e trabalho para que esse sonho se torne realidade. Todos os dias. Todos os dias, estamos assim nessa jornada, né, Aham. nessa Isso aí. jornada dentro da área de recursos humanos. Uhum. Então, e na liderança, né, eu vejo que o impacto do líder, ele tem um impacto muito forte diariamente. Então, Uhum. nessa história, escolhi a psicologia. Na hora que eu cheguei na psicologia, escolhi a empresa, fiz umas continhas, falei assim: não, se eu for para a clínica, eu vou impactar X número de pessoas. Se eu for para a empresa, se eu impactar um CEO que tiver um número, por exemplo, 1.000 empregados, né, 1.000 O impacto é muito funcionários, maior. ele impacta, mais cada pessoa impacta, né, mais 5, vou impactar 5.000 pessoas. Aham. Então, o pensamento de escala me fez escolher, de escalar um sonho, me fez escolher a psicologia organizacional. Então, na época se chamava, né, tinha a linha da psicologia Aham. organizacional, e aí eu fui para a área de RH. Desde sempre, né? Desde o Desde sempre, começo desde o do meu primeiro primeiro período. emprego, ou seja, Aham. eu entrei no mercado de trabalho aos 16 anos, no programa de aprendizagem, dentro da área de RH. Tive, né, o privilégio de ter grandes líderes, então minha primeira líder foi a Letícia, e que hoje trabalha com Enneagrama e que continua aí cumprindo esse legado lindo. Então, ou seja, eu tive bons exemplos aí que Bons mestres. bons mestres que me Aham. ajudaram nessa construção. E aí é muito legal, né, Karine, a gente pensa como que os sonhos determinam as nossas escolhas. Num Uhum. determinado momento, eu percebi que dentro da empresa, se na empresa não tivesse dinheiro e a gente conseguisse mensurar os resultados, a gente não conseguiria ter investimentos para gestão de pessoas e fazer gestão de pessoas sem dinheiro é uma missão muito complexa, Uhum. né? Então, é quase impossível. Então, fazer uma forma de conseguir transformar, né, e escalar esse sonho foi estudar um pouco mais sobre produtividade, sobre metodologias que elevam a produtividade das empresas, mas que também não deixasse, né, de ter a essência, o foco de elevar a produtividade das pessoas, porque a partir do momento que ela eleva a produtividade, ela consegue, né, ser mais feliz, ela consegue ter Aham. Tá qualidade de tudo vida, considerado. que Aham. foi bem explorado no último podcast pela Silvana. É, isso mesmo. E eu falo muito assim que a gestão do tempo, a produtividade, ela é muito ligada a 3M. Tem até algum Uhum, teórico que falou disso. O que que são os 3M? Mentalidade, então é o mindset, né? O que que você acredita? E eu vejo que muita gente que tem problema com gestão do tempo, uma das coisas que tem muito problema é de delegar. E aí você vai escutar, fala, mas só eu sei fazer, né? Não fica do meu jeito. Quando eu peço, não fica bom. E uhum, muitas vezes eu falo que até líderes selecionam um time fraco para já manter esse mindset e essa mentalidade de que só ela dá conta, que só ela consegue ou ele consegue. E como que então tem a ver produtividade com mentalidade. A outra coisa é motivação. Vontade de fazer acontecer, de provocar mudanças, que isso tem que ter uma motivação por trás. E o outro é o que você falou, método. Qual uhum. que é o melhor método? Como fazer a coisa dar certa? Quais as ferramentas que eu vou usar? Arsenal. E aí, fazendo um gancho até com o que você falou, já trouxe um pouco, mas é possível? Você já falou um pouco a resposta, né? Pergunta é assim: é possível conciliar alta performance, falando de alta performance, e qualidade de vida? Isso. E Vamos lá, o eu que que você vejo que percebe? é possível,
mas a gente precisa entender também qual que é o conceito de produtividade, porque existe uma distorção do conceito de produtividade, que é simplesmente produzir mais. Então, quando eu falo que sobre produtividade, é ter uma produtividade, é produzir melhor, né, mais e melhor, mas olhando também os seus objetivos de vida. Por quê? O que que eu quero para minha vida? Qual pessoa, qual profissional que eu quero ser? Porque a partir do autoconhecimento, entendendo quais são os objetivos, você consegue realmente trazer priorização, construir foco, trazer uma mentalidade muito as ferramentas alinhadas à mentalidade. Uhum. Então, esse é um ponto-chave. Então, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, eu acho que seria muito legal pensar, né, o que que eu quero para minha vida? O que Ter que me clareza mobiliza? disso. Clareza. E aí você falou em livros, o Simon Sinek, ele tem um livro super legal, que ele fala: "Comece pelo porquê". Porque na hora que você achar o seu porquê, aí você consegue pensar em ferramentas, você consegue Uhum. pensar no seu tempo, na sua agenda, no que e como você vai fazer, o seu sonho, os seus objetivos se tornarem realidade. Uhum. Então, é possível, mas é possível desde que você não tenha um conceito correto de produtividade, como uma produtividade da vida e um alinhamento da vida do trabalho, escola, onde você vai energizar, né? Família, filhos, como que você vai equilibrar esses diferentes papéis sociais? E como, lembrando que você precisa de tempo e energia para fazer a virada de chave, você precisa olhar para você, né, para o seu ciclo de energia. Uhum. Então, por quê? Se você não tem esse conceito e trabalha com esse conceito da produtividade na vida, vinculada à pessoa ou profissional que você quer ser, você tende a ser um workaholic. Uhum. Pegar e pensar assim: "Não, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu tenho que dormir 11 horas da noite, eu tenho que" coloco uma agenda super rígida, e aí não sobra energia para dormir, para fazer outras coisas. Que vai te dar gás para você conseguir o seu objetivo, né. Exatamente. Então, Aham. eu vejo que o primeiro passo é isso. Eu percebo muito que são fases da vida também. Sim. E isso é interessante, assim, quando a gente quer muito uma coisa, quando você tem um objetivo muito claro, você vai e faz aquilo ali com gás e que você não tem nem muitas consequências, assim. Por exemplo, você tem um objetivo que é muito claro, você quer chegar em tal lugar. E aí aquilo te move muito. E eu falo que cada escolha é uma renúncia. Eu tive Uhum. isso muito claro na minha vida. Eu fiz mestrado, quando eu fiz mestrado, eu lembro que eu foi uma vez que eu estudei muito, né, conciliei com dar aula em faculdade, conciliei com a empresa, com a consultar, então uma loucura. Mas eu tinha um propósito, e ele tinha um tempo de validade, eu falo que a gente também tem que ter um tempo, 2 anos, o mestrado é 2 anos. Logo depois tinha o doutorado, eu falei: "Eu já não vou conseguir emendar". Por quê? Porque Uhum. tem outras áreas da minha vida que são essenciais, meu casamento, nessa época eu ainda não tinha filho, foi em 2009, mas eu já estava casando em 2010. Então assim, mas 2 anos foi, assim, focado, obstinado. E aí toda vez que eu falava um não para uma festa, ou um não para alguma coisa, eu falava: "Não, eu tenho um objetivo ali que é maior". E aí eu alcancei. E isso é importante também a gente pensar que cada escolha é uma renúncia, mas você tem que renunciar um tempo, mas não sacrificar muito a sua família, a saúde, e aí escolher algumas áreas da sua vida ali que são fundamentais. Porque quando a gente fala de alta performance, é alta performance não só no trabalho, Uhum. mas a alta performance emocional, a alta performance também de vida, de qualidade de vida, né. O que que é qualidade de vida? É uma vida de qualidade, quem não quer, É. né. Então a gente saber conciliar isso. E é possível? É, né. Em alguns momentos ali você vai dedicar mais, porque você tem um projeto ali, mas pensando sempre cuidado com a corda, para ela não É. estourar, até porque senão a conta chega, É né. verdade. E tempo é vida. Na hora que Uhum, você assusta, já passou, né, uhum. você já está numa idade, aí alguns pontos que foram, comprometidos, você não consegue em alguns momentos, você vê muitos casos que a pessoa não consegue recuperar.
Uhum. Então, nesse caso, realmente, quando você fala em renúncia, em alguns momentos, a roda vai ficar desequilibrada. Mas esse desequilíbrio, ele é por quanto tempo? Quais são os ganhos e quais são as perdas? Por isso que é muito importante ter a clareza desse ponto, até para conseguir Uhum. manter a disciplina e para seguir. Uhum. E pensar qual é a taxa mínima, o que, que eu tenho que fazer de mínimo para cuidar da minha saúde? O que, que eu tenho que fazer de mínimo? E aí, gente, às vezes acho que todo mundo aqui já se viu no momento que você acorda muito cedo, dorme muito tarde, o tempo acabou e a pessoa ela se torna refém da agenda que muitas vezes é imposta por outras situações, outras pessoas. Então aí Uhum. vem a necessidade muitas vezes de, apesar de se ter um grande objetivo, aonde eu posso colocar limites e ter alguns nãos? Uhum. Porque a partir desse momento, dessa gestão da sua agenda, de assumir o protagonismo e não simplesmente deixar a vida me levar, porque às vezes a vida vai te levar para algo positivo, mas se a vida te levar para um caminho que você não escolheu, Uhum. ou com um custo muito alto. Então, esse ponto é importante, assumir o protagonismo do seu tempo, da sua vida. E quantas vezes também você nem tá percebendo que você tá sendo levado. É. Você tá tão no piloto automático ali. Tem pesquisas que falam que a gente tá no piloto automático praticamente 95% do nosso tempo. Só 5% ali que você tá escolhas conscientes. Uhum, verdade. Mas claro que isso é média. Quanto mais a gente para, pensa, faz processos de autoconhecimento, treinamento, mais você muda essa realidade. E a gente precisa começar por aí. É. Porque muitas vezes a vida acontece. O dia acontece e você nem sabe muito. É como se você tivesse ali tão no piloto automático se fosse um robô. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar para começar a ter produtividade, é a questão mesmo da autoconsciência, né? Do seu tempo, do seu momento, do objetivo, o que que você tem claro, o que que você quer, né? Para daqui a quanto tempo, qual que é a jornada, Uhum, planejar. Claro que ali vai acontecendo algumas coisas, você vai adaptando, sim. vendo o que que deu certo, o que que não deu certo, mas isso aí é essencial. E hoje, assim, o que que você percebe que é o maior vilão do tempo nas empresas, nas organizações? Hoje, o que que eu percebo? Nós temos um volume, né, muito alto de informações. Nós temos um cenário que muda o tempo todo. Então, o Uhum, cenário, quando eu olho para dentro das empresas, qual que é o nosso grande desafio? É fazer a evolução. A nossa competição, ela não é contra um concorrente. A nossa competição é interna. É entender a jornada do consumidor, né, entender a jornada do cliente, independente do negócio, mas a tecnologia muda, a forma de consumo muda, a forma de fazer negócio está mudando muito. Por exemplo, quando você abriu a consultar há 24 anos atrás, como era a forma de captação de clientes? muito Hoje, diferente. totalmente diferente hoje, Você tem que né? estar Os adaptando produtos sempre. são totalmente diferentes. Uhum, Então, preparar a equipe, os líderes, para lidarem com essa gestão de mudança, na velocidade necessária, né, na formação necessária para a tecnologia. Então, o John Chambers ele tem um livro que fala Conectando os Pontos, e uhum, ele fala, isso é muito interessante, que ele é o CEO da Cisco, né? Ele foi CEO da Cisco. E quando ele colocou um ponto muito interessante, que o nosso grande desafio é exatamente esse. O nosso processo de evolução. E aí, o nosso processo de evolução interno, da nossa mão de obra, dos nossos colaboradores, o desafio é como que nós vamos fazer essa mudança, essa evolução que é necessária para sobreviver no mercado, mas com qualidade de vida, uhum, tendo diferentes gerações nas organizações, de tal forma que a produtividade ela seja entendida com uma forma macro, com uma forma realmente uma produtividade da vida, mas não simplesmente um meio para servir o capital. uhum, Então, gerar o propósito, entender os porquês. uhum. E hoje tem muita evolução nesse sentido, né? Principalmente aí contribuições de ciência que Uhum, comprova isso. E é bem interessante porque, assim, a gente tem um cérebro que ele é reptiliano,
né? A gente tem um cérebro que ele tem a parte que é límbica, que é emocional, e tem a parte que é racional. Uhum. E quando a gente está sob estresse, que aí é jornada excessiva de trabalho, você não vê sentido, né? Já entra muita coisa sobre isso. O tanto que você, sob estresse, você não tem boas escolhas. É, Porque a vida é feita de escolhas, né? verdade. Muitas vezes você tá o quê? Apagando fogo e você tá reativo. Então você tá no cérebro reptiliano, que é igual de um animal. O que que o animal busca? Fugir, lutar. Uhum. Mas depois ele descansa, né? Porque o animal, ele tem isso. Ele vê um perigo ali, ele luta, ele foge e depois ele relaxa, porque ele não tem o córtex pré-frontal ali para falar, opa, será que vai acontecer de novo? E o ser humano, ele tem isso que é ótimo, o córtex pré-frontal, que é racionalidade, isso é excelente, perfeito, porque é o que faz a gente criar, a gente ter alta performance, né? A gente fazer coisas diferentes e não ficar só no reativo. Só que quando você está estressado, você está no sistema reptiliano. É. E o que é pior, porque a gente tem memórias. E aí, muitas vezes, a pessoa ela já está nesse ciclo, que é a ansiedade. Quem tem muita ansiedade, é como se ela vivesse em perigo. Uhum. Qual que é o cérebro que tá, qual que é a parte do cérebro que está mais? Reptiliano. É. Que é o quê? Fugir, lutar. Então, é um telefone que toca e fala, pronto, meu filho morreu. Não, se ele demorou 5 minutos, e aí você vai pegando essa memória, né? E aí, voltando para a empresa também, ai, vai dar errado, ai, isso não vai dar certo, ai, mas o pessoal está cada vez pior, ai, funcionário está difícil demais, ninguém está comprometido mais. E aí você vai criando, e às vezes você vai deixar de selecionar. Olha como que a mentalidade te faz ficar pouco produtivo. Porque se você compra a ideia que está todo mundo ruim demais, o que que você faz? Às vezes você fica com um cara que já está fraco. Uhum. Mas você continua com ele ali, porque fala, ah, não, mas eu vou contratar outro, o mercado tá tão ruim. E aí você vai comprando ideias, você vai resistindo até fazer um processo seletivo, a ter paciência de chamar pessoas. Então, assim, e você vai ficando cada vez mais improdutivo, né? O que que você acha disso aí? Vamos Eu concordo complementar. com você. Eu acho que além, né, acrescentando esses pontos, né, o cenário, o mercado, a gente tem um volume muito alto de informações e uma cobrança muito alta. Então, hoje tudo vai para a rede social, tudo ele é muito exposto, né? O positivo, mas também o O negativo. negativo. Aham. Isso tudo gera muito estresse, né? O aumento do cortisol. Então, Uhum. hoje eu tô fazendo agora uma pós, né, em neurociência. E o que que eu percebo? Que esse estresse crônico, hoje, ele está sendo muito estudado. E o que está sendo proposto muito? Porque a reação de todos esses estímulos no cérebro é que determina essas reações, é que determina, gera uma série de sinapses, uma série de questões químicas no cérebro. Uhum. Então, o que que eu vejo? A gente está voltando para o básico. Todas as várias pesquisas, na hora que ele aponta o problema, entende a reação, traz sempre essas conclusões. Muitas questões do cenário a gente não vai conseguir mudar, porque tem coisas que é do cenário, é do mercado, mas a cada um de nós, o que está sendo proposto é muitos estudos para tentar trabalhar essa questão da regulação de cortisol, né, o estresse. Então, as empresas estão trabalhando muitas ações para diminuir esse estresse, né, ter Uhum. espaços e ajudar nessa gestão. Trabalhando muito também a questão de sono, da qualidade de sono. Então, hoje se tem muitos estudos, né? Já se tem clínicas do sono. E é muito legal que todas essas informações hoje, você tem informações de qualidade no YouTube, Spotify e outras mídias, né? Uhum. O grande desafio é conseguir fazer essas escolhas, né? Além disso, a questão da atenção em foco. Então, Uhum. hoje se tem muitos estudos, estão investindo, está tendo um alto investimento das organizações, né, em trabalhar, ensinar os colaboradores a terem atenção plena, né, a conseguir melhorar o foco. E você tem os programas de reconhecimento, né, de reenergizar
reenergização muito no sentido, no entendimento ali de regular a dopamina para aumentar a motivação, para Uhum. aumentar, né, aí realimentar a energia, essa alimentação da energia para esse propósito, Uhum. para que as pessoas tenham sempre esse o porquê eu estou aqui. Então se fala muito, hoje está sendo muito trabalhada essa questão do protagonismo das pessoas, né, na carreira, na vida, nas organizações e Uhum. nas Na suas vida, né? escolhas, Uhum. na vida. Aham. Afinal, somos frutos das nossas escolhas. Isso mesmo, né? E quão é importante você estar bem para as coisas ficarem mais naturais. Porque é isso, Exatamente. quando você tá bem, você não tá sobre cortisol, adrenalina, né? Hormônios aí que trazem, que são até estresse, dispara, acaba que você consegue pensar melhor, escolher e principalmente criar, Sim. né? Então, isso aí tem a ver também com produtividade. Karine, e como é importante, né? Na hora que você falou, me veio um insight aqui. Ah, Quantas vezes nós já nos vimos fazendo várias atividades sem considerar o nosso ciclo de energia, sem olhar para o nosso físico e pensar assim, dentro do que você tem controle da sua agenda, dentro do que já é determinado, olhar qual é o meu melhor horário, qual horário que eu estou com mais energia, que eu dou conta de fazer as atividades mais complexas. Qual é o horário que eu estou com menos energia? E quantas vezes a gente se vê perdendo ou investindo um tempo muito alto num período que eu já sei, né, que você já sabe que não tem a energia com uma atividade muito complexa. Então, eu vejo que um ponto-chave também é conseguir ou ter um autoconhecimento e trazer as escolhas e essa divisão das atividades dentro do seu dia, é. dentro do que é possível. E isso envolve, como você falou, autoconhecimento e envolve também planejamento, Sim. né? Que você falou na sua fala, e eu faço esse recorte também, assim, que eu achei bem interessante, é de você ter a sua agenda e não ser sempre a agenda de alguém. Né? E aí, sim, mesmo que alguém te passe algum trabalho, você é colaborador, você trabalha para alguém e tal, ela te passa o que precisa fazer. Mas dentro disso, como que é a agenda? Uhum. Né? O que que eu tenho? Tem até uma ferramenta do Scrum, e eu até fiz ela bem grandona, que é a fazer, fazendo e feito. Às vezes com post-it ali. Só de você fazer isso, você já está gerenciando seu tempo ali. Uhum. Você já está planejando. O que que você vai fazer? E qual que é a melhor? Aí você coloca em ordem de prioridade. Ah, de manhã eu sou mais produtiva. Mas essa atividade também é mais complexa. É. Então eu vou fazer ela nesse horário que eu já não tô boa. Então até os post-it, eles são mexíveis ali, né? Você consegue mexer ali e colocar numa ordem que é adaptada a você, Isso. mas que vai ser cumprida porque alguém ali te pediu, né? Exatamente. Então, como que isso exige sabedoria É. mesmo, sabe? Planejamento, sabedoria, olhar e realmente não chegar e deixar o dia acontecer. E tirar a capa de super-herói, né? De achar que dá conta de tudo, que eu não tenho um tempo de maior energia ou de menor energia, Aham. e que eu não preciso pensar em ter espaços para realimentar a energia. E aí eu reforço mais uma coisa também. Além de você tirar, mas também não se fragilizar. Uhum. Porque muita gente tá com um pensamento fixo. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu tô muito cansado, eu não vou dar conta. E isso, tudo bem que você tem que se olhar e falar: opa, se eu tô cansado, o que que eu tenho que fazer? Descansar, Uhum. ou delegar, ou o que que eu posso fazer, enfim. Mas ter cuidado também, porque tem gente que tá comprando tanto essa ideia, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, que você tá mandando. Olha o recado que você tá mandando pro seu corpo. Verdade. Fisiologia, você vai. E a pessoa fala: não vou dar conta, eu não vou dar conta. Opa, você tá dando conta, né? Vamos fazer alguns ajustes, mas você dá conta. Quanto tempo você tá nessa função, que você tá bem, que tá entregando? Cuidado pra você não comprar a ideia que você não dá conta. Você tem que se respeitar, claro. E ver, tô cansado? Não. Então, o que eu vou fazer para descansar? E não que eu não dou conta. É o que eu vou fazer para dar conta. É. Entendeu? E também aí tem muito a ver com mindset, que foi um ponto que você Mentalidade. colocou, né? Aham. Qual é
o porquê, aonde eu quero chegar e começar também a se conectar com esses desejos, com o sonho e entender que existe uma jornada para isso. Uhum. Karine, quando você fala, né, dessa questão da estima, da pessoa acreditar, ele tem a ver com uma questão de mentalidade, tem a ver também com uma questão de autoconsciência. Se a pessoa ela está conectada com os porquês dela, ela precisa compreender que existe uma jornada e acreditar nessa jornada. Uhum. E eu vejo que é necessário criar também autogatilhos, porque o desânimo, aquela curva de subida e descida da energia, ela vai acontecer. Tem momentos que a dificuldade vem e você fala assim, nossa, não vou dar conta, não é possível, essa meta é muito alta. Mas espera aí, vamos respirar e vamos compreender o que eu posso fazer? E aí é necessário, muitas vezes, a pessoa, o que é gatilho para ela? O que eu posso pensar naquele momento para conseguir refazer esse processo, para poder resgatar a minha energia? Para cada um é uma coisa. Para uma pessoa é o exercício físico, para outra pessoa é naquele momento de dificuldade, às vezes criar, sabe quando você está emagrecendo, né? Eu lembro que quando eu estou em processo de emagrecimento, eu faço um cartão de combate. Eu escrevo por que eu tenho que passar por aquilo, porque eu sou uma pessoa que eu adoro comer bem. Então, assim, tem prazer. Olha a fala já, eu já adoro comer bem, né? Comer bem. Você já tá puxando sardinha, né? Não, mas assim... É muito bom mesmo, né? Não prazeroso. É muito E a prazeroso. união, né? Tem comida relativa a muita coisa. Vem outras questões emocionais, né? Mas assim, é pensar qual o seu gatilho. E aí tudo parte do autoconhecimento. Né? Então, na hora que vem aquele desânimo, pegar e anotar. O que me gerou esse desânimo? O que eu senti? Começar a pegar um caderninho, colocar o celular ali, escrever. E aí, construindo. Nesse momento, o que eu posso fazer para eu poder voltar para o centro? E aí tem isso aí também que você falou. Pensa, se a gente é 90% piloto automático, a gente se repete todo dia, né? A mente da gente repete todo dia ali. Pensa como que é uma luta mesmo. Aí é luta, porque você está acostumada todo dia aquilo. Você já senta, você já está no piloto automático. Então, é como se 10% de você estivesse lutando contra 90%. 10% é a mudança. É a sua meta que você colocou que é nova, é uma mudança que você quer para sua vida. Então, pensa que a luta é forte mesmo. É 5%, 10%, tem gente que fala que 95% da gente a gente está repetindo. Você já tem memória, já mudou até as sinapses ali, o cérebro, etc. Então, pensa, quando você senta, igual eu tinha uma programação muito grande, assim, de sentar no café da manhã e comer pão. Porque isso é até de afetivo. Que era a hora que toda a família ficava junta. Então, meu pai sempre comprou pão pra gente. E podia estar em qualquer lugar, hotel e tudo. Tinha que ter o pão. E era de família, era todo mundo. E aí eu falava, não, mas pão eu não fico sem. Tanto quando eu ia nutricionista, eu falava isso. Pão eu não fico sem. Eu falei, gente, mas o que é o pão? É união e tal? Você pode unir e pegar ali, por exemplo, né, uma outra alimento que engorda menos, por exemplo, que faz mais bem. Porque hoje, eu falo, quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente cuida mais ainda da saúde, né? E hoje as pessoas têm mais consciência, os jovens têm muito mais consciência disso também. Então, não é só emagrecer, né? Mas é a questão da saúde. Porque saúde tem a ver com alta performance. E eu trabalho com treinamento. Ninguém quer um treinador doente. Né? Ninguém quer uma pessoa doente, imagina na empresa, todo dia ali. Você precisa de uma pessoa que é saudável. Então, se a gente tem um objetivo claro e a gente quer ter produtividade, uma das coisas que a gente tem que olhar é o pilar da saúde. Porque até precisa dar conta ali de uma pressão maior, emocional. É outro pilar que a gente tem que cuidar. Porque eu falo que, às vezes, você está com o emocional tão à flor da pele, você está tão estressado, que eu faço uma analogia até com as 3 casinhas ali do lobo mau e do porquinho. Né? A primeira casa é aquele que está estressado, que está sobre, assim, o emocional desabalado, não tem regulação nenhuma emocional. Alguém, ou o cliente, ou o líder, ou alguém faz
pronto, derruba tudo, né? Então, o É emocional verdade. muito fragilizado. Então, tá vendo? Como a gente fala de produtividade, olha o que a gente tem que olhar. É o todo. É um É um todo. todo, né? Não existe uma caixinha da produtividade. A produtividade é vida, né? E só a questão é que muitas vezes nós não pensamos na produtividade de todos os pratinhos da nossa vida, de todas as áreas. Porque, gente, sabotadores vão acontecer todo o tempo. Alguns sentimentos, algumas sensações virão. Então, por exemplo, quem nunca passou, por exemplo, tem a tendência de procrastinar e deixar aquela atividade para a última hora, e aí na hora que chegar, fala assim, consegui, daquela, Adrenalina. né, aquele caçador de emoções, de Aham. procrastinar, deixar para a última hora. Tem pessoas que têm esse perfil, né? Tem e gostam. E gostam. Porque dá adrenalina. Deixar para a última hora e ver que conseguiu. Por isso. Correria, efeito correria. E aí, ainda se tinha, né, na nossa, há anos atrás, alguns anos atrás, quando nós entramos no mercado, o pessoal falou assim, não, tô correndo. É. Mas será que eu tô correndo, eu tô chegando ao resultado? E aí vem a importância de também ter uma consciência, uma conscientização de criar espaços para que a pessoa se desconecte. Então, por exemplo, estar conectado com o momento e aceitar o momento que você já está numa atividade, não está produzindo, não está conseguindo estudar, assimilar, o que eu vou colocar de atividade para poder recarregar a energia? E quanto antes você fizer isso, melhor. Porque chega um ponto que você muda até a química, a sua química. Porque o estresse acostuma. E por mais que você queira sair disso, para você é difícil sair. Por quê? Porque você está tão acostumado que você já mudou ali sua química. Porque a emoção é química. E aí, por isso que é importante, na realidade, pensar em qualidade de vida e pensar em produtividade, é necessário você alinhar os dois pontos e ter planejamento e consciência de como que eu vou desconectar. Vou te dar um exemplo. Segunda-feira, eu programo os dias de acordo com a minha energia. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho mais energia de manhã. Vai chegando 8, 9 horas da noite, eu não consigo produzir. Assim, a minha produção, ela cai muito. Então, por exemplo, eu faço inglês 4 vezes na semana, terça e quinta, 7 horas da manhã, que é o melhor horário na minha visão, mas segunda e quarta eu faço 8h30 da noite. Quando eu termino a aula 9h30, eu já estou com sono. Mas meu horário de acordar é 5 horas. Você acorda de manhã, 5 horas. Milagre da manhã? Vocês Não é por isso, não. É o corpo porque mesmo, tô brincando. é o corpo mesmo. Então, o que acontece? Eu gosto de ver o sol nascer, eu gosto de tomar café. Então, Funciona por exemplo, melhor meu assim. marido trabalha, pega às 6 horas da manhã, então eu gosto de tomar café juntos. Então, a minha rotina começa às 5 horas. Então, 6 horas eu tô com energia alta. Mas o que acontece? Por exemplo, como que eu faço o dia que eu tenho que ter inglês? 8h30 da noite. Eu dou uma parada, meia hora eu descanso. Fico quietinha. Vou lá, deito no sofá até chegar, tento ter essa parada. Então, a minha aula de inglês ao final, ela começa 8 horas. Por quê? De 8 a 8h30 eu descanso a mente. Aí a minha mente está mais descansada, aí eu consigo, né, ter um rendimento ok. Então, a minha semana, por exemplo, como que eu controlo? Segunda-feira eu tenho uma reunião fixa de diretoria. Nesse dia, eu trato só questões pragmáticas. Só porque aí eu não tenho que fazer virada do meu cérebro. Vamos pensar, se eu tenho um dia com reuniões mais puxadas, né, que exigem mais o lado racional do cérebro, em seguida eu coloco atividades mais ligadas a pessoas, atividades nas quais eu preciso ter mais sensibilidade, eu não estou preparada. Essa virada, ela gasta mais energia. Então, o convite é que você, que está aí ouvindo esse podcast, que você pegue e pense, como está a minha agenda? Então,
Vocês estão ouvindo, né? Geralmente a gente ouve no carro, no momento que a gente tá sim. tranquilo. Olha ali a sua agenda, como que é a minha agenda de hoje? E fecha o dia refletindo o que que foi positivo, o que que foi negativo. Por exemplo, a minha agenda de sexta, eu geralmente deixo uma agenda mais focada em pessoas. Porque eu tenho no meu escopo assuntos que são pragmáticos, ligados ao orçamento, a números, né, a gestão, e assuntos que são mais pessoas, são assuntos que demandam mais sensibilidade, mais o lado, né, emocional do cérebro. Então, o que que eu faço? Geralmente na sexta, eu trago assuntos, eu coloco assuntos mais ligados à equipe, mais, que são mais leves para mim, né? Uhum. Que eu faço com menor esforço. Porque no sábado e no domingo, eu já tô com o mindset, eu já tô mais descansada. Uhum. Então, por exemplo, um erro que geralmente acaba com o final de semana. Se você pega uma reunião de problemas pesados numa sexta-feira à tarde, a probabilidade de você ter um sábado e não conseguir mais. Como posso dizer, mais agitado, que você não consiga descansar ou se desconectar é maior. E outra coisa também é que as suas decisões vão ser piores. Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar muito, é de um desses livros até de negociação, que ele já comprovou estudando decisões judiciárias. Que tem, por exemplo, assim, à tarde, depois do almoço, por exemplo, 2 horas da tarde, as decisões são mais positivas do que, por exemplo, 11 horas da manhã, que é perto do almoço, que as pessoas estão com fome e tudo. Então, assim, até isso também, né, de você tá com fome, o horário, por exemplo, de manhã, quando você acaba de tomar um café, as pessoas, elas até liberavam mais. Uhum. E elas puniam mais quando tá. Olha que interessante. Super interessante. Então, isso, assim, o tanto que as suas decisões, você tem que estar bem até para ter as melhores decisões. Então, conversas difíceis, por exemplo, você não vai fazer no final do dia, que você já está cansado, quase da hora de ir embora, né, e etc. Muitas vezes é bom você fazer numa hora ali que você está na sua melhor performance. Uhum. Mas tem que ser feito. Pode demorar. Não pode. Não podemos perder o time, né? Uhum. E o que você percebe, assim, tem algum padrão, né, de pessoas, por exemplo, que tem muita improdutividade, vamos dizer assim, tá? E voltando mais para o lado da alta performance, de produtividade. Pessoas que são improdutivas, assim, o que elas têm de padrão? Ou pessoas produtivas, né? Vamos pensar no produtivo. Do produtivo, né? Do Uhum. positivo. São pessoas que têm um planejamento, têm uma clareza do o que querem, né, da vida, o que eu quero chegar, qual o meu objetivo. Não quer dizer que esses objetivos sejam fixos. Esses objetivos podem variar, mas na mudança de curso elas conseguem ter essa percepção do que se quer. Então, a clareza do porquê. A partir da clareza do porquê, planejamento e organização. Então, ou seja, como que eu vou planejar, primeiro o porquê eu vou fazer e depois trazer o como, o quando. Porque não adianta a gente ter o desejo e não colocar isso na agenda. Uhum. Não entender, já trazer ações, porque senão o tempo passa e você não consegue executar. Ou fazer as mudanças, a correção de rota. Então, a partir disso, eu entendo aonde eu quero chegar, você consegue definir os seus objetivos, você consegue colocar isso na sua agenda, trabalhar a execução. E aí, o quê? É diligência, é acompanhamento, é disciplina. E como fazer isso? Né? Como executar isso? É olhar para o seu emocional, para o seu momento energético, qual é o momento que eu consigo fazer uma gestão estratégica de atividades durante a semana, que não necessariamente você precisa fazer todas as atividades de uma vez. Uhum. E a partir daí, ir avaliando, rodar o PDCA dentro dessas atividades. Então, para que consiga fazer essa gestão. Mas o que faz muita diferença, um padrão muito forte, é o mindset, é a mentalidade dessas pessoas. De fazer a gestão de que é necessário ter a disciplina, entender que quando você entende que disciplina, né, ser diligente com as suas atividades,
ter uma agenda adaptada à sua rotina, ela pode ser uma ferramenta que vai te apoiar muito no alcance dos resultados. Muitas pessoas pensam, eu não vou ser refém da minha agenda, mas é pensar que ela pode ser libertadora, para que você consiga fazer mais com menor esforço e ser mais feliz. Até o Christian Barbosa, que é um especialista do tempo, ele fala muito assim, quem planeja 100% do seu dia já está planejando falhar. Então, ele fala assim, planeja 50% do seu dia. Ou, no máximo, aí 60%. Porque, pelo menos 30% vai ser as eventualidades. Vai ser as urgências. Então, vai acontecer urgências. Então, quem planeja 9 horas eu vou fazer isso, 10 horas eu vou fazer isso, já está planejando errado. É como se ninguém te pedisse nada diferente. E aí vem o estresse também, porque aí o que as pessoas fazem? Deixam de planejar. Eu vejo que muita gente deixa de planejar porque fala, não adianta planejar. Muda. As coisas mudam e eu não consigo. Então, para eu não ficar frustrada, eu prefiro não planejar. Mas é porque já está planejando errado, de certa forma. É como se nada fosse sair do dia a dia. E sai. A gente sabe que em empresa acontece as urgências, acontecem eventualidades. É um cliente ali que pede uma coisa urgente, que você não estava ali no radar. Mas que você planeje pelo menos 60%. 50% ele fala até que é o ideal, assim. O livro da Tríade do Tempo, ele é super interessante e o Christian Barbosa, ele tem vários vídeos sobre produtividade. Ele tem até uma mentoria, eu fiz essa mentoria com ele, eu achei muito legal. Então, ajuda bem. Então, tem algumas... não existe uma regra fixa, né? Existem alguns métodos e aí você vai adaptar esses métodos ao que funciona para você. Então, tem que ir testando e muitas vezes não é possível, a gente vem de uma sequência de reuniões e aí realmente não é possível trazer esse espaço, mas aí vale a pena pensar como tornar essas reuniões mais produtivas. Como me preparar para essas reuniões e ter um direcionamento nessas reuniões para que a gente saia dessas reuniões realmente com resultado alcançado ou tenha que depois que fazer outra reunião para resolver as pendências da reunião. Então, todas as pessoas que foram para essa reunião, elas foram informadas, está todo mundo sabendo do seu papel? Então, esse é um ponto que ajuda muito, né, nessa programação da agenda. E quando você estava falando, me remeteu assim, a questão de reunião, isso de ter princípio, meio e fim, e aí tem aquele livro Scrum que fala até assim, de ter reunião todos os dias, 15 minutos, que você pergunta praticamente assim, o que aconteceu ontem, que não ficou resolvido, o que está programado hoje, como que eu posso te ajudar? 15 minutos. Mas é interessante, porque quando você fala que a reunião é 1 hora, você tem que educar o seu cérebro que a reunião é 1 hora. O podcast aqui é 1 hora. Então, a gente educa o cérebro da gente, a nossa comunicação, princípio, meio e fim, para ser 1 hora. E tem uma pauta. O que vai ser falado? Então, isso é o que a gente tem que fazer no dia a dia. E quantas vezes que a reunião vai ser para... Não tem assunto, não tem pauta, começam a falar... Os problemas não são resolvidos, tem desabafo, a reunião que é de 1 passa para ser 2 horas, 2 horas e meia, e aí quando você vê, você já bagunçou a sua agenda. Né? Então, assim, todo mundo, eu falo que esse treinamento de gestão do tempo e produtividade acontece muito de eu dar para um determinado setor da empresa, porque me contratam, e aí outros setores fazem porque vê que muitas vezes o seu tempo depende do tempo do outro. Tem coisa que você tem controle, mas tem coisa que ali o outro pode te atrapalhar. Às vezes você tem que entregar alguma coisa amanhã e o outro demora. E aí você acaba intercalando. Então, é um mindset ali, é uma mentalidade que tem que ser, quanto mais pessoas da empresa tiverem aí preparadas, né, com conhecimento e se obrigando ali a mudar o comportamento, mais ali o resultado aparece. Né? E assim, dentro das minhas experiências, mesclar a gestão do tempo com gestão da mudança, ela é muito importante. Porque ensinar que a pessoa trazer as estratégias
de treinamento, né, ou de mudança de hábito dentro de uma metodologia de gestão de mudança ajuda. Primeiro você tem que gerar consciência, tem que gerar o desejo, depois começa a desenvolver a habilidade, né, traz o reforço, o reconhecimento e as recompensas, inclusive aí químicas, né, que a neurociência fala muito. Então, para que você consiga fazer sempre entender a gestão da mudança junto com a mudança de hábitos, com a mudança, com uma produtividade maior, né? E Uhum. lembrando que não adianta, você tem que ser ambidestro, você tem que cuidar do presente, porque é o presente que financia o seu futuro, mas também sem deixar de fazer as atividades de médio prazo, as atividades que são os passos que vão te levar ao futuro. Uhum. Legal, muito bacana. E o padrão, né, dessas pessoas produtivas também, que eu vejo muito, tem mais facilidade de reconhecer competências de cada um, delegar de forma. Porque eu falo Uhum. assim, quando você tem uma competência, quando você dá um desafio para a pessoa que é maior do que a competência dela, o que acontece? Muitas vezes ela vai estressar. É. E o que acontece quando você dá uma competência que é muito aquém do conhecimento dela, da possibilidade dela? Também é frustração, Uhum. né? Então, assim, e aí esse podcast é muito para o RH, para a liderança, o tanto que isso é para qualquer um, né? Tem muitas pessoas que estão assistindo e estão falando assim, nossa, mas eu estou assistindo, estou adorando e estou mandando para as pessoas da minha equipe, né? Também, não é só para o líder, para o RH, mas principalmente aí o foco maior, por quê? Porque é aquilo de disseminar para mais pessoas, né? O líder, quando ele é impactado, eu falo que muitas pessoas do lado ali são impactadas também, então é mais nesse sentido. Mas o quanto que é importante da gente ter esse cuidado mesmo, né? Uhum. De ver as competências, quem tem, delegar de forma correta, acompanhar e principalmente saber dizer não. Porque se eu falar assim, Karen, você estuda algumas pessoas, você vê que tem pessoas que são péssimas de gestão do tempo. O que elas têm em comum? Eu vejo que elas têm em comum não saber dizer não, muita dificuldade de dizer não estabelecer prioridades. E tem muita dificuldade também de estabelecer, de planejar. São pessoas que vão para a guerra, né? E eu falo que quanto mais é difícil você ter excelência indo despreparado para as coisas. E assim, a excelência ela não é decorrente só da motivação, do desejo, do querer fazer. Ela é decorrente de uma estratégia, de uma disciplina para execução, de organização, de planejamento. Então, Uhum. não adianta ter a motivação, o desejo, a vontade de fazer se você não consegue traduzir em ações concretas. O seu futuro ele é construído com suas ações do hoje. Uhum. Você está plantando, né? Se você tem ações que não estão alinhadas ao que você quer para o seu futuro, você tem muitas chances de ter um futuro muito distante do que você sonha. Até o livro Hábitos Atômicos, que é um dos que eu vou indicar, ele fala muito assim, tudo que você quer na sua vida grande, né, uma meta audaciosa, alguma coisa significativa, 2, 5, 10 anos para você conseguir isso. Então, por exemplo, se você lê um livro, você vai falar assim, ó, fiquei um pouquinho melhor. Se Uhum. você for para a academia, você vai falar, ó, fiquei mais animado. Mas coloca isso a longo prazo. Coloca você tendo uma disciplina, que você fala de disciplina é uma das coisas que eu percebo mais na gestão do tempo, né, importante, de competência. Então, coloca isso 2, 3 vezes na semana, que seja, 3 vezes na semana, vamos pôr assim. Pensa isso 2 anos. Os resultados você vai ter. Imagina um dinheiro que você juntar, 10% do seu salário. Se você fizer isso um mês, não vai ser muito significativo. Se você fizer 2 meses, 3 meses, não vai ser muito significativo. Agora, pense isso 2, 5, 10 anos. O tanto que isso vai ganhar uma escala muito maior. Então, é aquilo, né? 1% a cada dia ali que você muda ali, que você melhora, o quanto que vai ser significativo isso no final do ano. É. Né? O tanto que você... Então, às vezes, as mudanças, elas não são assim... Pá. Às vezes, pequenas mudanças ali, mas com continuidade, o tanto que isso vai impactar ali. E aí eu gosto muito dessa ideia, de que coisas grandes, a mudança significativa é 2, 5, 10 anos.
principalmente aí. Mas até para fazer, até complementando a sua fala, a mudança grande, ela exige esse tempo, exige colocarmos as atividades mesmo no nosso dia a dia, mas exige que a gente também tenha um monitoramento dessas atividades, entendendo o quanto eu evoluí para chegar a esse grande objetivo. E é importante trazer ambidestria. Então, ou seja, exige da pessoa uma atitude ambidestra, na qual nessa atitude ela precisa pensar no presente, trazer as ações, mas também colocar dentro da agenda as ações que vão gerar o resultado para o futuro. Eu tenho um caso muito interessante que me inspirou muito e que eu utilizei isso numa reunião da equipe, que é o caso do Felipe, que hoje é o nosso coordenador de remuneração em carreira lá na empresa. E ele começou como analista de RH, dentro da parte de planejamento, de controle de dados. E aí ele pegava, e é interessante que no PDI dele, ele colocou que ele gostaria de chegar na área de treinamento, que ele já tinha toda uma experiência em treinamento. E aí a gente não tinha, na época, na empresa, uma área de treinamento robusta. E eu, dentro do PDI dele, surgiu, falei assim, olha, então vou te incluir nesse projeto da implantação da universidade corporativa. Mas você precisa entregar continuar entregando o que é do escopo do seu cargo, que vou te dar um projeto para começar essa aproximação. No final de um ano, ele conseguiu entregar a universidade corporativa e ampliou o escopo da área dele para carreira e remuneração. Então, foi um exemplo, e o ponto-chave que ele falou foi exatamente essa organização da agenda dele para que ele conseguisse entregar as demandas da posição dele, mais as demandas que eram do projeto que ele tinha dentro da área de treinamento, que era o projeto que iria aproximar de onde ele queria chegar. E nesse período ele assumiu o cargo de coordenação. Então, isso é ser ambidestro. Ser ambidestro, às vezes o pessoal traz uma complexidade muito grande para alguns conceitos, né? Mas isso é transformar um conceito simples em uma ação e que está trazendo, aproximando ele do resultado. Então, eu gostaria que vocês pensassem, né? Vocês estão ouvindo esse podcast? Qual é o meu grande objetivo? Então, a Karine colocou, qual o tempo que eu quero atingir esse grande objetivo? E quais ações? Eu não tenho tempo, eu não sei como que eu estudo, eu trabalho, mas qual o tempo que você pode dedicar a isso? Enquanto eu estou no ônibus, indo para a escola, ou estou no carro, indo para o trabalho, né? Aí a realidade de cada um. Qual podcast que eu posso ouvir? Qual pessoa, né? Qual influencer ali dentro da área que eu quero ser ou que eu quero trabalhar? Ou a pessoa que tem comportamentos que eu modelo, que eu posso seguir, que vai me dar insights para que eu consiga cada vez mais estar me aproximando, você está se aproximando do seu objetivo. Então, são reflexões que geram ações práticas, pequenas, simples, mas que vai fazer a diferença. Que tem tudo a ver com o livro que você indicou. E tudo move a gente. Eu falo que a gente começa a mover com perguntas. E, às vezes, transformar a pergunta. Eu não dou conta de ler, por exemplo, eu não dou conta como eu vou fazer para dar conta de fazer isso? Só da gente mudar essa pergunta, a gente já fica mais produtivo. Verdade. E a gente não bloqueia muito o nosso cérebro, né? Então, você fala, como que eu vou fazer isso dar certo? Ao invés de isso não dar certo, isso eu não consigo, a minha realidade você não conhece, você passar para como que eu vou fazer para dar certo? As pessoas que estão fazendo, o que elas dão certo? A realidade dela é outra, tá? Mas dentro da realidade sua, com o que você tem, né? Com os recursos que você tem, com as condições que você tem, como é possível? E às vezes é um pouquinho. É igual o caso que você falou, Felipe? Do Felipe. Igual você falou do Felipe. E, às vezes é 1 hora ali que você vai dedicar para o seu objetivo futuro. Mas pense isso a longo prazo, 1 ano. 1 hora por dia, 1 ano. Quantas horas que ele dedicou para esse projeto? Exatamente. Então, isso é muito legal, quando a gente consegue
E muda muito a nossa mente, que tem a ver com mentalidade também, né? É o protagonismo, né? Da vida, da carreira. É o protagonismo. Isso é assumir o protagonismo, né? Uhum. E a importância de cada um. Será que você está assumindo seu protagonismo em todas essas áreas? E assumindo o protagonismo na sua vida? E isso, muitas vezes fala assim, eu falo muito isso, pessoa que chega e grita e briga e entra porque, fulano de tal falou. Porque você viu o jeito que fulano de tal falou comigo? Por isso que eu entrei nisso. Mas é isso aí, né? É reativo, não é protagonista. É verdade. Então, quando você fala, tá, eu não posso controlar o que o outro faz comigo, mas a forma que eu reajo, eu posso controlar. E como que eu vou reagir? Uhum. E às vezes ali você é pego de surpresa, você tem uma reação, mas você fala, da próxima vez, como que eu vou reagir? Já se antevindo aí, né, se preparando. Então, isso é muito legal, essas reflexões que a gente faz, que a gente vê que realmente a gente começa a ter controle da nossa agenda, da nossa vida, das nossas metas. E não deixar de ter metas, porque vê que que hoje eu estou fazendo, eu ainda vou ter metas. Não, metas até de melhorar. Né? O que eu posso fazer para melhorar? Às vezes ali um pouco, né, dentro daquilo. E a gente falou aqui de alguns livros, mas só para fechar, primeiro, quais os livros que você indica que pelo tema é mais significativo, para até dar uma continuação? Eu vejo o primeiro passo, começar pelo seu porquê. Então, o livro Comece pelo Seu Porquê, do Simon Sinek, que eu super indico, leitura fácil, rápida, e dá para você ir lendo e já fazendo seus exercícios, então ele traz perguntas interessantes. O segundo passo para que para ser produtivo, como eu relatei lá, é o planejamento. Só que para planejar, você precisa ter uma mentalidade adequada, não dá para você planejar tudo. E aí, para fazer a priorização adequada, para fazer a priorização, porque muitas vezes as pessoas planejam, mas priorizam de forma inadequada. Eu sugiro o essencialismo e o sem esforço. Que são dois livros da Sextante, que são também leitura fácil e que traz para você entender o que é essencial e como que você pode atingir os seus esforços de forma os seus objetivos com esforços mais inteligentes, né? E aí, falando de ferramentas, na hora que você já tem a clareza, tem a priorização, precisa colocar na sua agenda, eu sugiro o Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa, e a Arte de Fazer Acontecer, que ele fala do método GTD, que foi uma mentoria que eu fiz, que fez a diferença na minha vida e na minha gestão do tempo. E depois, gente, é fazer gerar o PDCA. Né? Planejar, executar, checar, mudar a rota, estar aberto para fazer as mudanças necessárias. No livro Scrum, ele fala que faz no workshop dele, ele faz sempre uma competição que é o seguinte: grupos que estão fazendo aviãozinhos. E aí você tem que fazer o máximo possível, jogar os aviãozinhos e fazer ele funcionar. Então, é confeccionar avião e jogar. E aí ele divide os grupos e tem que ter 3 papéis. Tem que ter o que vai fazer, que vai liderar ali, planejar como que vai ser. O que vai jogar, mas vai ver se está funcionando bem, que é o controle de qualidade. E o restante do grupo é o que vai estar fazendo. E aí ele divide em várias fases. Ele dá, por exemplo, 1 minuto para planejar, 3 minutos para executar e mais 2 minutos, se eu não me engano, para você ver o controle de qualidade, e ver que sim, se funcionou ou não, que é o checar. E aí ele dá um tempo e depois tem outra produção para você descobrir. Aí ele faz perguntas assim: como que vai fazer para chegar mais rápido? Como vai fazer para a produtividade aumentar? E aí o grupo pensa e depois tem outra rodada e tem outra rodada. Ele fala que praticamente triplica. Em todos os treinamentos dele é comprovado que é o método PDCA. Né? De você planejar, você executar, você parar e falar, opa, tá dando certo ou não tá? Como que eu vou fazer dar mais certo? E aí depois testar de novo e vai, né? E vai acontecendo. Então é legal porque isso é tudo provado, é tudo cronometrado. O número de aviãozinhos aumenta muito mais. Eles vão mais longe, porque é tudo métrica palpável. E o grupo vê o tanto que é importante de você parar
e ver tudo que foi planejado, se deu certo ou não. E assim é a nossa agenda, É verdade. né? A gente controlar e tal. Como te acha? A gente está terminando aqui, né? Estamos terminando 1 hora, né? Pena, passou rapidinho esse Mas é bate-papo. ótimo, porque eu falo também que não pode passar. É 1 hora mesmo, a gente consegue falar, né, nesse tempo. E depois ficam os livros aí para continuar e outros podcasts também. Mas como te encontrar nas redes sociais? Tá, o meu Instagram é Renata Santana, RH, e o meu LinkedIn é Renata Santana, RH também. Uhum. Então, vocês podem me encontrar no LinkedIn e no Instagram, Ok. ok? E eu queria fazer só uma provocação para encerrar. Pra gente encerrar? Eu queria que você que está ouvindo esse podcast, que você chegasse em casa ou chegasse no próximo local, né? Que se você estiver em trânsito, olhasse para sua agenda e fizesse o seguinte exercício: o que essas atividades que eu estou fazendo hoje estão me aproximando da pessoa e do profissional que você quer ser? Porque a mudança ela acontece com as primeiras ações. Então, o principal, né, que vocês consigam transformar esse podcast em algo produtivo para a vida de vocês, dando o primeiro passo. Essa é uma provocação que eu queria deixar para vocês e um convite para que vocês assumam a vida de vocês pelas mãos e assumam esse protagonismo e entendam que a produtividade é uma produtividade de vida. E reflexão. Se a gente for pensar, reflete e depois age. Então, a reflexão ela só faz sentido se a gente agir, se a gente colocar em prática, né? E muito agir legal, para ser muito mais bacana. feliz. Isso porque mesmo. ao final é isso que importa. O que é sucesso? Sucesso é você alcançar o que você desejou, as suas metas, seus objetivos. E felicidade é você ficar feliz com isso. São coisas diferentes, né? Mas sucesso acaba que a conta chega, né? Se a gente trabalha demais, mas não cuida de outras coisas ali, depois você alcançou o sucesso e aí? Aí dá o vazio. E aí, só para finalizar, eu vi um vídeo da Marília Gabriela falando que ela fazia 3, 4 entrevistas por dia, que a vida social, ela achava que isso era vida social. E aí, ela chegava em casa muito cansada, o pessoal falava, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa? Ela falava assim, nossa, não quero descansar. Porque ela falava assim, nossa, eu já faço muito social. E hoje ela se considera uma pessoa muito sozinha. Ela fala que hoje ela tá na solidão. Por quê? Porque ela não tá trabalhando mais, até por opção e tal. E ela fala que às vezes ela tem uma angústia muito grande, porque ela confundiu isso. Então, às vezes conseguiu todo o sucesso do mundo, mas e aí, né? O que você vai fazer? E há jeito de você recuperar isso. Também eu falo assim, tá, já que ela tá sentindo essa solidão, tá fácil de resolver, né? Marca o jantar, começa não sei o quê, faz um movimento aí. E a gente tem que ficar muito cuidado com a reclamação. Né? O que a gente vai fazer aí para gerar resultados diferentes, e né, na vida? Entender que você fez o seu melhor com o nível de consciência que você tinha, com as informações naquele momento. Né, entender, ter o coração tranquilo, que você fez o melhor naquele momento, com as informações que você tinha, e olhar para frente. É isso o que mesmo. eu quero construir do presente para frente. E ser grato, porque você conseguiu chegar onde você queria. Sim. Agora, o que você quer, né? É modelar. Bom, meu Karine Moura Consultar, né? O meu Instagram. E o LinkedIn Karine Moura. E no YouTube, Na Real com Karine Moura. Então, quero te agradecer muito aqui, Renata, pelo seu tempo, né? Assim, a gente custou a conseguir a agenda e conciliar, mas foi ótimo. Quero te agradecer. Muita contribuição. Muito sucesso para você na sua jornada. Obrigada. E aguarde aí o nosso 7º podcast. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.